Em um país como o Brasil, dimensões continentais e uma população de 215 milhões de habitantes, proteger tanta gente e erradicar ou controlar doenças é um enorme desafio. Doenças que antes causavam milhares de vítimas no passado, como a varíola, a poliomielite, foram eliminadas graças à vacina. Sobre a eficácia das vacinas na proteção contra doenças transmissíveis, nós vamos falar agora com Sérgio de Andrade Nishioka. Ele é médico infectologista do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz e fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Doutor, boa noite ao senhor. Boa noite. Bom, se as vacinas são tão importantes, por que os pais hoje não estão levando seus filhos para vacinar de forma correta? Então, esse fenômeno, ele se acentuou durante a pandemia da Covid-19, mas já se vinha observando já há alguns anos que a cobertura vacinal não atingia os níveis que atingia previamente, e isso não só no Brasil, mas em outros países do mundo, particularmente isso é notado na Europa e na América do Norte. E quais são Isso as... tem... Pode falar, desculpe. Por favor, conclua. Não, é que, em parte, a explicação se dá porque é um efeito paradoxal da efetividade das vacinas, porque elas se mostraram tão eficazes na prevenção das doenças que muitas dessas doenças que eram consideradas verdadeiros flagelos pelos nossos avós e mesmo nossos pais, né, dependendo da idade de cada um, hoje em dia não são mais conhecidas, né? As doenças sarampo, que era uma doença muito temida, hoje em dia pouca gente conhece e então não tem aquele temor que existia no passado quanto a elas. Eu queria até que o senhor avaliasse as consequências de tudo isso. Eu estava olhando agora, em Goiás, por exemplo, o índice de vacinação contra a paralisia chegou a 38% das crianças. No Brasil é menor ainda, né? Quais são as consequências que nós podemos ter no futuro? Bom, as consequências são o que já observamos aí recentemente nos Estados Unidos, que já ocorreu um caso de poliomielite paralítica, observada por lá, e eles têm um sistema de vigilância do vírus da polio, ou seja, o vírus selvagem ou o vírus vacinal, nos esgotos, e tem, em determinadas regiões, isolado sistematicamente amostras positivas para o vírus da polio. Lembrando também que para cada um caso de poliomielite paralítica, estima-se que devem existir de 100 ou mais casos assintomáticos. Então, o vírus da polio chegou por lá e é uma questão de tempo, né? É uma tragédia anunciada a chegada dele no Brasil, se realmente não houver uma reação importante com um aumento, assim, realmente significativo da cobertura vacinal, o que, infelizmente, não está se observando o quanto seria desejável. O que então, na opinião do senhor, deveria ser feito? Bom, ajudaria bastante se houvesse um discurso, inclusive pelas autoridades, incentivando a vacinação. O que, infelizmente, durante a pandemia, por motivos, a meu ver, fundamentalmente políticos, houve uma crítica muito grande à introdução, por parte, né, de um determinado setor, à introdução da vacina contra a Covid, e teve esse efeito também, vamos dizer, secundário, de que muita gente ficou com dúvidas quanto à segurança e à efetividade aí das vacinas, e houve um efeito que não é só por isso, mas certamente isso contribuiu para que a cobertura vacinal caísse. Doutor Sérgio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite. Boa noite, às ordens para uma próxima vez.